Bom dia, meus queridos. É bom estar de volta aqui com vocês depois de uma palavra tão abençoadora dessa que alimenta a nossa alma. Deus fala ao nosso coração. Deus nos mostra nesse exemplo de Abraão como viver, descansar e confiar no nosso Deus, esse Deus gracioso, cheio de bondade e misericórdia, que zela pelos seus, que providencia a nossa salvação. Nós agradecemos a Deus por isso. Temos a nossa lição hoje, a nossa quarta lição da Escola Dominical, tratando sobre o tema da criação. Nós já vimos na primeira lição sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus ao homem. No segundo estudo, vimos o que essa palavra nos fala e nos revela acerca de quem é Deus. E vimos a sua glória, sua grandeza, sua majestade. Hoje, na terceira aula, nós vimos também sobre os decretos de Deus, como Ele conduz a história, como Ele redime o homem. Nós vamos ver hoje sobre a sua criação, para poder dar sequência aos nossos estudos. Mas antes, eu queria aproveitar esse momento para trazer alguns avisos importantes para a vida da nossa igreja, da comunidade presbiteriana, daqueles irmãos que nos acompanham também nas redes sociais, pela internet, nos nossos cultos online, daqueles que estão distantes de nós. Vamos ter algumas modificações para a adaptação desse novo decreto nesse mês agora de abril. E a partir do próximo domingo, eu queria então trazer essas orientações para que você fique atento nessas modificações que precisaremos fazer, se adaptando a esse novo decreto de convivência com a Covid. Em relação aos nossos cultos, final de semana, a permissão das igrejas de funcionar é de 5 da manhã até 8 da noite. No final de semana até às 17 horas. Então, o nosso culto, que era às 18, ele virá para as 15 horas. Então, preste atenção, amanhã continua o mesmo, 9 horas da manhã, o nosso culto presencial aqui, a partir do próximo domingo. EBD às 10h30, volta ao normal horário, e o culto, que era às 18, vem para as 15 horas. Você vai precisar se inscrever por causa do limite de pessoas cultuando presencialmente. Então, você vai precisar fazer sua inscrição no site da igreja, vai ter um banner lá, e você então clica ali, coloca e preenche a ficha cadastral para o culto do próximo domingo. A partir de amanhã você pode fazer isso, a partir das 8 horas da manhã. Já estará tudo pronto e providenciado. Você vai precisar optar por um dos dois cultos. Você não vai poder fazer inscrição para os dois cultos. Eu peço isso a você porque o número é muito limitado e para dar chance aos irmãos a participarem, você escolhe o culto da manhã às 9 ou o culto às 15 horas, tá certo? Isso vai ocorrer durante esse mês de abril, esse próximo mês. Próximo domingo, primeiro domingo do mês, dia 4, é o primeiro domingo e haverá ceia do Senhor. Haverá ceia do Senhor no culto da manhã, às 9, e no culto da tarde, às 15 horas, no próximo domingo, tá certo? E como sempre, primeiro domingo do mês, quando tem a ceia do Senhor, não tem escola dominical. Então, no próximo domingo não vai haver a classe Fundamentos da Fé na escola dominical, nem vai haver transmissão, nem presencial, tá bom? Nós hoje havíamos convocado uma reunião da Assembleia Geral da Igreja para ouvir o relatório financeiro do ano passado e do ano retrasado, que foi impedido de ter, e apresentar o orçamento para esse ano 2021. Infelizmente, nós ficamos impedidos de assim fazê-lo, e adiamos então para o primeiro domingo de maio, dia 2 de maio, após o culto matinal,
haverá a Assembleia Geral Ordinária, tá bom? Então, lembrando também aos irmãos que estão aguardando para serem recebidos como membros da igreja, tem um grupo que já está pronto para ser recebido, estavam aguardando a convocação do conselho para reunião e exame e recebimento, tivemos que adiar, e aguardem, por favor, até as coisas se normalizarem, nós avisaremos vocês, ok? Também o pessoal que participa dessa classe, que acompanha essa classe, e que se matriculou nessa classe de Escola Dominical Fundamentos da Fé Reformada, os livros-textos que estão à sua disposição aqui na Secretaria da Igreja, a Confissão de Fé de Westminster e o Guia de Estudos da Confissão de Fé, com todos os roteiros das aulas que nós damos aqui para vocês e com exercícios de fixação e de aprendizado. É muito importante que você tenha aqui esse material. Já estão à disposição, como nós falamos aqui, nós já pedimos esses 50 lições, 50 kits, né, desses 2 materiais, estão disponíveis se você quiser adquirir, né, esse material, você entra em contato com a Secretaria da Igreja, combina e pega, tem um custo de R$50 os 2 livros, esse custo já está com um desconto de 40% que nós conseguimos da Livraria Cultura Cristã, mas infelizmente, por causa de ser um número limitado, são só para as pessoas que se inscreveram. Tem pessoas que estão acompanhando o nosso curso, né, que estamos transmitindo ao vivo e online. Você não pode adquirir, porque senão vai faltar para as pessoas que se inscreveram presencialmente, que são as pessoas que estão sendo preparadas para serem recebidas na igreja. Então, eu peço a você que você adquira direto com a editora Cultura Cristã, no site dela. Pegue esse material, você só vai perder esse desconto de 40%, né? Não sei se ele consegue algum desconto para você, mas não esse desconto grande, né? Mas se você tiver alguma dificuldade, eu digo a você, então opte apenas por esse aqui. Caso você não tenha condições de comprar os 2, deve ser uns R$80, 70 e tantos reais aí, os 2 juntos. Tá certo? Então, são esses avisos. Eu queria que a igreja continuasse em oração pelos nossos irmãos que estão atravessando essa enfermidade. Queria agradecer a Deus, né, pela nossa irmã Marilene, que já está em casa, já saiu do hospital. Marcelo e Ana estão bem com os meninos, Guto também está bem, Lucas e Tetegueiros estão bem, João Marcelo já está em casa, graças a Deus, ele e a família estão bem. Tony e Ada também continuam se recuperando bem. Léo já está em casa, graças a Deus, Léo. Temos acompanhado e orado por vocês. A mãe do nosso diácono Fernando Ângelo, dona Adiná, está bem também. Guilherme Ueja e filhos, tudo jóia. Marcelino Baiman, continuamos orando por você. Tânia Passarhouse, pela sua recuperação. Betânia, que Gabriel, Betânia estava hospitalizada, já saiu, ainda bem, graças a Deus, e Gabriel, o seu esposo, teve que ser hospitalizado. Oremos pelos nossos irmãos. Cláudia e Francisco estão bem. E eu queria pedir oração pelos pais da nossa irmã Maria, esposa de Dudu, o Romero e a sua mãe Alice. Romero está hospitalizado, Alice em casa com Covid, que Deus possa abençoá-los e curá-los e que nada de mais grave aconteça, que a gente possa orar a Deus por Romero e Alice, pais de Maria. E também eu soube hoje pela manhã que os pais de Mônica Alfaia, dona Jaciara está hospitalizada e seu pai, seu Araújo, foi socorrido hoje pela manhã, por causa da Covid, com um princípio de parada cardiorrespiratória, mas graças a Deus já foi estabilizado, está bem, que a gente possa orar por esses irmãos e por outros que estão enfrentando essa dificuldade, trazer consolo às famílias que sofrem por perda de seus familiares, que Deus possa abençoá-los, trazer graça aos seus corações. Deus é um Deus bom que cuida da nossa vida. Às vezes as coisas parecem que fogem ao nosso controle, mas nunca fogem ao controle de Deus, como nós aprendemos no domingo passado. Então vamos para a nossa lição de hoje. Eu queria orar a Deus,
pedindo ao Senhor que nos desse graça e sabedoria na lição de hoje, que Ele alimentasse a nossa alma e o nosso coração, assim como nos alimentou hoje pela palavra trazida pelo pastor Augusto. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos como igreja do Senhor, reunido em nossas casas para aprender da Tua palavra, para sermos instruídos pelo Senhor, para fundamentarmos a nossa fé e vivermos a vida para a Tua glória, meu Deus. Muito obrigado, porque isso é um grande privilégio que nós temos, esse meio de comunicação que atinge pessoas espalhadas pelo mundo todo e que podem ser consoladas, instruídas, fortalecidas, abençoadas, ó Senhor Deus, pela Tua palavra. Faz com que esse estudo de hoje possa trazer edificação, gratidão ao nosso coração, de saber que nós conhecemos e servimos a um Deus gracioso, majestoso, magnífico, cheio de glória, que na sua criação manifesta o seu poder e a sua bondade. Faz com que nessa manhã, Senhor Deus, e nesse dia de hoje, dia que separamos para estar em exclusiva comunhão contigo, que o Senhor nos fale o coração, edifique as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família, a cada pessoa que acompanha essa nossa classe de fundamentos da fé reformada, que a sua fé, Senhor Deus, possa ser bem fundamentada na Tua palavra, para que ao atravessar os dias difíceis, eles possam permanecer firmes e glorificar o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, espalhada no mundo, e fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Então vamos lá, nossa quarta lição do estudo da Confissão de Fé de Westminster, na nossa classe Fundamentos da Fé Reformada. Vamos ver o que Deus tem para nos falar hoje, o quarto capítulo da Confissão, que trata da criação de Deus. Eis aí o nosso conteúdo programático, o nosso conteúdo dos capítulos da Confissão de Fé, que nós vamos tratar com vocês. Estamos na quarta lição, como vocês podem observar. E os nossos objetivos com essa aula de hoje, com essa lição de hoje, é entender quem é o autor da criação. Entender também sobre o mistério e a magnitude da criação. Entender, em terceiro lugar, o propósito da criação. E, em último lugar, quarto e último lugar, o futuro da criação. Então, vamos ver esses objetivos e entender essa lição que é muito importante para as nossas vidas. Vamos tomar por base o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 31, e o capítulo 2, versos de 1 a 3. Esses textos falam da criação de Deus, e aqui nós temos esses textos aí, gravado na tela. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta aí, é bom que esteja para você acompanhar, e vai escrevendo, vai rabiscando, vai anotando aí na sua Bíblia, para que você possa ter uma fé bem fundamentada e saber responder a qualquer um que pedir razão da sua esperança. Gênesis capítulo 1, verso 31, a palavra de Deus nos diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. No capítulo 2 de Gênesis, versos de 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então esse texto aqui vai nos servir de orientação para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de começar então introduzindo com vocês essas palavras aqui.
Atualmente, com o despertar da consciência ecológica, o tema da criação se tornou por demais oportuno e atual. O cristão, por excelência, deve preocupar-se com tudo quanto diz respeito às coisas criadas por Deus. Entretanto, o nosso compromisso com a criação não pode se sobrepor ao compromisso com o Criador. As duas coisas precisam ser conciliadas, pois hoje muitos têm cultuado a criação em vez de cultuar o Criador. Infelizmente, percebe-se também uma grande incoerência no sentido de que há uma supervalorização da natureza em detrimento da vida humana, que é o maior valor da criação. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Estava vendo aqui uma piada, uma brincadeira em relação a essa incoerência de se supervalorizar a natureza e desvalorizar-se a vida humana, né? Você vê, por exemplo, a questão de se você matar um animal em extinção, ou se você depedrar um ovo de tartaruga na praia, esse é um crime inafiançável. Mas, por outro lado, há leis e há movimentos e há países que já aprovaram leis que aprovam o aborto de seres humanos, né? Então é uma contradição ou incoerência absurda que a gente encontra na natureza humana caída, pois devemos, de fato, zelar e cuidar de toda a criação de Deus, e principalmente da vida humana, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador. A confissão de fé, o catecismo maior, né, que de forma didática elabora ou desenvolve os temas da confissão de fé, nos diz o seguinte, em uma de suas perguntas sobre essa questão da criação. Diz que a obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra do seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si. Ele fez para si no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Essa é a afirmação do Catecismo Maior. E continua aqui, dizendo que depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou o corpo do homem do pó e da mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. E Deus lhes deu poder para cumprir essa lei, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair, sujeitos à queda. A confissão de fé, ela diz exatamente o seguinte, no capítulo 4, nos seus parágrafos 1º e 2º. Vejam o que diz a confissão de fé. No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis. E no parágrafo 2º do capítulo 4 da Confissão de Fé, que trata da criação, diz assim: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem,
tendo a lei de Deus escrita no coração deles e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. É esse que diz o 4º capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Vamos então ao conteúdo da nossa lição aqui. A primeira coisa que nós queremos abordar com vocês é a autoria da criação. Quem é o autor da criação? O que a Bíblia nos diz e a confissão de fé reafirma? Afirma que Deus, o Deus triuno, é o autor de todas as coisas. Vejam aí, temos vários textos que a confissão de fé baseia-se para essa afirmação de que é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o autor de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, o Salmo 33, versos 8 a 9, o Salmo 148, versos de 1 a 6, Provérbios capítulo 8, de 22 a 31, Isaías capítulo 45, versos 5 a 18, João no seu Evangelho, capítulo 1, versos de 1 a 3, Atos 17, verso 24, Colossenses 1, 15 e 16 e Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Esses textos aqui mostram, revelam, afirmam que Deus, o Deus triuno, é o autor de todas as coisas que existem. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 nos diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui, essa referência a Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, nós já vimos aqui com vocês, é a expressão Elohim, que é um plural do nome de Deus. Então, dá a ideia aqui de Deus na sua santíssima triunidade, Ele é quem cria a terra. E aqui nós vemos a presença de Deus, Elohim, ou seja, uma referência às 3 pessoas da divindade, e no versículo 2, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a 3ª pessoa da divindade, pairava sobre as águas. Se você for comigo lá ao Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos de 1 a 3, você vai ver que João afirma que o Filho, a 2ª pessoa da divindade, também estava ali como elemento ativo. João é mais objetivo aqui nessa afirmação. Diz assim o capítulo 1 do Evangelho de João, verso 1 a 3, que no princípio, veja, a mesma expressão que Moisés usa no Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João diz que no princípio, nesse momento, era o Verbo, o Logos, uma referência a Cristo. E o Verbo estava com Deus no princípio. E o Verbo era Deus, ali, o Elohim. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se você pegar esses 2 textos de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, e o Evangelho de João capítulo 1, versos de 1 a 3, você percebe que as 3 pessoas da divindade estavam presentes na criação, quando no princípio Deus executa um seu plano de criar todas as coisas. O apóstolo Paulo, discursando aos atenienses no capítulo 17, verso 24 do livro de Atos, Lucas aqui registra essas palavras de Paulo, no capítulo 17 de Atos, verso 24. Ele diz assim, Paulo discursando no Areópago para os atenienses que tinham deuses em tudo quanto é esquina, ídolos em
em cima de altares, ele diz assim, quando encontra um altar sem nenhum ídolo em cima e uma frase escrita ao Deus desconhecido. E Paulo pega aquilo ali para dizer que o Deus desconhecido, que vocês não conhecem e que vocês não têm nenhuma imagem dele, é o Deus que eu quero apresentar a vocês. E eu quero dizer para vocês por que esse Deus não está aí. Ele diz no versículo 24 do capítulo 17: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. É esse Deus que criou o mundo e todas as coisas que eu tenho a apresentar a vocês, o Deus que vocês não conhecem. O Salmo de número 33 está aí com vocês na tela, não é? Versos 8 e 9. Tema ao Senhor toda a terra, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, esses textos da palavra de Deus nos mostram quem é o autor da criação. A criação, o universo, o mundo, não é resultado de um acidente cósmico, não é resultado de um acaso, muito pelo contrário, é o resultado do querer de um Deus que planejou trazer à existência todas as coisas, e ele afirma que ele é o autor da criação. Todas as coisas, então, devem respeito a Deus. Ele é o autor da criação. Eis aí essa imagem, não é? do texto de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está aí essa bela imagem da criação de Deus. Mas também eu gostaria de passar para segundo ponto do nosso estudo de hoje, da confissão de fé, que trata do mistério e da magnitude da criação. A criação, ela é de fato misteriosa e ela é magnânima, ela é magnífica, ela é soberana e expressa algo de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos diz. A primeira coisa que a narrativa bíblica nos traz, no Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, é que quando ali no princípio Deus começa a trazer à existência todas as coisas, havia um caos cósmico. Veja o verso 1 e verso 2 de Gênesis. No princípio, no momento, na eternidade, quando Deus resolve trazer à existência todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que há nos céus e na terra, tudo que há no universo e nesse planeta que ele estabeleceu para colocar a coroa da sua criação, que é o ser humano que ele criou conforme a sua imagem e semelhança. Mas no princípio, nesse universo, que Deus criou céus e terra, a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo aqui do universo, havia escuridão sobre o universo. Uma terra sem forma, uma terra vazia, não habitada, e trevas sobre a face do universo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O texto está nos trazendo esse caos que havia no cosmos. Mas em seguida, a gente observa que Deus vai organizando o cosmos, organizando todas as coisas. Vejam o verso 3 ao verso 19 de Gênesis, o texto vai dando, Deus trazendo ordem e trazendo organização ao caos, e organização ao cosmos. Então, diante dessa terra sem forma e vazia, diante dessa escuridão sobre o universo, disse Deus, verso 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã
naquele primeiro dia. Deus estava trazendo ordem ao cosmos, à desorganização e ao caos. Depois, verso 6 começa a nos falar do segundo dia. E disse Deus: haja firmamento, haja céus no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus os céus, o firmamento, e a separação entre águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. Águas no estado líquido, águas no estado gasoso, é isso que o texto está dizendo. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então Deus está dando ordem e organizando o cosmos. Depois vai o verso 9 para o terceiro dia. Também disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto segundo as sementes que havia neles, conforme a sua espécie. E viu Deus que era isso muito bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E assim vai dizendo, o quarto dia, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus criando as estações, que até hoje conduzem, regulamentam a terra, né? E Deus cria as estações. E sejam esses astros para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Verso 20, o quinto dia, disse também Deus: povoem-se a terra, e por aí vai. O que a gente quer mostrar para vocês é na organização que Deus está dando ao caos cósmico, e Deus está trazendo ordem a todas as coisas. Então a criação, a gente percebe o caos cósmico, percebe a organização desse caos. E, em terceiro lugar, a criação das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Deus traz à existência todas as coisas que nós vemos, que estão ao alcance dos nossos olhos, e também coisas que estão fora do nosso alcance, quer sejam num mundo microcósmico, e também no mundo espiritual. Deus cria não somente o universo visível, mas também as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam soberanias, quer potestades, quer autoridades invisíveis. Mas Deus cria também todas essas coisas, e Colossenses nos diz isso, no capítulo 1 da carta de Paulo à igreja em Colossos, no verso 16, trata dessa questão da criação das coisas visíveis e invisíveis. Diz lá: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui é a criação terrena, e aqui trata da criação também celestial, quando Deus cria os anjos, esses seres que nós não temos acesso a eles, são invisíveis aos nossos olhos. E também Deus criou as coisas visíveis, terrenas aos nossos olhos. Em quarto, a criação das plantas. Gênesis capítulo 11, verso 12, nós já falamos quando Deus deu ordem
naquele terceiro dia, para que surja a relva e as plantas com suas sementes para produzirem, para a subsistência do ser humano. Deus cria, então, as plantas. E Deus cria os animais também, do verso 20 de Gênesis capítulo 1 ao verso 25, Deus cria o reino animal. Diz lá o verso 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22 ainda, e Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Ok? Ainda no verso 24 e 25, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus cria os animais, Deus cria as plantas, o reino vegetal, o reino animal, Deus cria as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E, por último, Deus forma o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 7, verso 21 e verso 22, diz lá o texto, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O verso 21 nos diz, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então Deus cria o homem e a mulher, Deus forma o homem do pó da terra, e Deus tira a mulher do homem de uma de suas costelas. É o que afirma a palavra de Deus. Então, Deus os criou macho e fêmea. É a primeira coisa que o texto nos diz. Capítulo 1, verso 27, verso 28, estão aqui. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A intenção de Deus em criar o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, era para que esse primeiro casal se multiplicasse e enchesse a terra. Seriam férteis, homem e mulher. Também Deus os criou com almas racionais e imortais. Deus os criou assim. Uma parte do ser humano é material, o nosso corpo, e parte de nós também é espiritual, é imaterial. Quando Deus criou homem e mulher, Ele os fez assim, para que eles fossem alma vivente. Deus colocou neles a sua imagem e semelhança. É isso que significa esse homem ter a alma. Ele tem capacidade de raciocinar, ele tem capacidade de pensar, de decidir, ele tem autonomia. Isso é algo que Deus criou de forma tremenda na sua criação. Ele criou um ser que poderia por si só tomar suas decisões, ter autonomia, pensar, raciocinar, decidir, gerenciar, administrar. E essas almas, essa parte material da natureza humana, ela é imortal. Ela vai estar para sempre.
a partir de então. É isso que significa essa imortalidade que Deus criou o ser humano. Está aqui no ponto 2. Deus os criou com almas racionais e imortais. Em terceiro, Deus os criou conforme a sua imagem e semelhança. Essa condição de Deus ter criado um ser que tinha autonomia. E Deus fez isso para que o homem expressasse na criação a glória de Deus. Quando o homem exercesse essa capacidade de avaliar, capacidade de raciocinar, capacidade de decidir, de gerenciar, de administrar, de cuidar da criação, de expressar a bondade, o cuidado na criação, ele estaria expressando a glória de Deus, a imagem de Deus nas suas atitudes. É isso que significa imagem e semelhança. Não é a questão física ou corpórea, porque Deus não tem corpo, Deus não tem uma forma. É a questão da capacidade do ser humano de tomar as suas próprias decisões, de cuidar da criação. Deus confiou ao ser humano criado a capacidade de gerenciar, e por isso Deus colocou nele essa sua própria imagem e semelhança. É a marca de Deus no ser humano criado por Deus, e que Deus colocou como coroa da criação, como aquele que iria cuidar da criação, tirar dela o seu sustento e responder a Deus sobre isso, preservando a criação de Deus. O homem seria então esse mordomo e esse que recebeu a missão de cuidar da criação. Deus os dotou com inteligência, com retidão e com perfeita santidade. É isso que afirma a palavra de Deus. Deus dotou, ou criou, ou formou o homem com essa capacidade de inteligência, com retidão e com perfeita santidade. Não havia no homem qualquer desvio quando ele foi criado. Ele foi criado perfeitamente santo, perfeitamente reto e com inteligência. Efésios capítulo 4, verso 24, nos fala sobre isso. E eu gostaria de ler esse texto aqui com vocês. Efésios 4, verso 24. Deixe-me só aqui abrir no texto de Efésios, capítulo 4, verso 24, que nos diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Foi assim que Deus criou o ser humano lá no Éden. E Colossenses capítulo 3, versículo 10, também nos confirma o apóstolo Paulo essa mesma verdade aqui. Ele diz que vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. O homem foi criado com essa capacidade de conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse é o ser humano criado à imagem de Deus. E eu queria que a gente pudesse ter isso em mente. A formação do homem e da mulher. Continuamos aqui. Deus os criou com capacidade e liberdade de escolha. E eis aqui algo que é preciso nós entendermos. O fato de Deus ter colocado no homem a sua imagem e semelhança traria essa capacidade do homem escolher livremente. Aquilo que Santo Agostinho chamou de livre-arbítrio. E um assunto que é muito polêmico hoje. Porque Agostinho estava enfatizando isso. Deus criou o homem com essa capacidade e com essa liberdade de escolha. O arbítrio do homem, ou seja, a capacidade do homem julgar, avaliar uma coisa e decidir por ela, era livre. O homem não foi criado condicionado a alguma coisa. Ele foi criado com essa autonomia. É isso que significa a imagem de Deus no homem. Deus é um ser autônomo, inteligente, capaz de tomar decisões livremente, e Ele deu essa condição ao ser humano. Isso significa dizer que o ser humano tinha capacidade, condições, liberdade plena, arbítrio livre para escolher a Deus, viver com Deus e obedecer a Deus e confiar em Deus, ou não.
É isso que significa livre-arbítrio. Deus criou o homem com essa capacidade e com essa liberdade plena de escolha. Deus não criou um robô para obedecer. Deus criou um ser humano com essa capacidade de arbitrar livremente, porque Deus queria que a sua obediência fosse voluntária e não condicionada na criação. É isso que é importante percebermos. E claro e evidente, toda liberdade pressupõe responsabilidade, e o homem tinha diante do seu Criador responsabilidade de lidar com isso que Deus lhe colocou, lhe deu na criação. Capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis, aponta para isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao criá-lo, ao criar todas as coisas, ao criar o jardim do Éden para que o homem pudesse nele viver e administrar a criação. Deus então lhe deu uma ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E evidentemente Deus aqui coloca diante do homem a condição e a capacidade de escolher. Havia a liberdade para ele usufruir de toda a criação, e uma única proibição: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, você vai morrer. Aquela árvore ali, o fruto daquela árvore em si, não traz nenhum mal, mas ali está diante do homem a condição de escolher, de confiar em Deus e viver em obediência e usufruindo de toda a criação, ou tomar a decisão de se rebelar contra Deus e comer da árvore que Deus disse que não comesse. Estava diante dos homens a condição de escolha, de exercer essa capacidade, essa liberdade de escolha. Então Deus formou o homem e a mulher com essa condição. Eu nem coloco ali, né? Eu me esqueço, desculpem aí, gente. Deus lhes deu também domínio sobre todas as suas obras. A criação terrena foi confiada ao homem. Deus deu ao homem a criação. O homem administraria a criação, iria gerenciar a criação, iria cuidar da criação, iria tirar dela o seu sustento, iria preservar a criação, iria prestar contas a Deus disso. Então Deus confiou ao homem a criação, o homem dominava sobre a criação. É isso que a Bíblia nos aponta no verso 28 de Gênesis capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, ou seja, governem sobre ela, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 15 do capítulo 2, nos diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. No verso 19 do capítulo 2, nos diz que, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus confiou ao homem a condição de catalogar, de organizar, de registrar a criação, os seres criados, o reino animal, e o nome que o homem desse a esses animais seria esse, o nome deles. O homem estava exercendo aqui essa condição da imago Dei, da imagem de Deus nele, de administrar, de gerenciar, de ter condições e inteligência para catalogar e organizar a criação. Domine sobre ela, dê nome aos animais, e assim será o nome deles. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos também na confissão de fé e na Escritura Sagrada sobre o propósito da criação. Qual o propósito da criação? Por que Deus criou todas as coisas? E o primeiro propósito que a gente observa é que Deus queria manifestar a glória e o eterno poder dele na criação.
O Salmo de número 19, versos de 1 a 6, fala sobre isso, sobre essa grandeza, essa magnitude, a beleza da criação, a organização, como as coisas funcionam de forma tão perfeitas, né? A beleza da criação manifesta a glória desse Deus e o seu eterno poder. O salmista, de forma poética, exaltando a excelência da criação, diz assim no verso 1 ao verso 6: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O universo anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A criação, a organização de todas as coisas, a beleza e a magnitude dela manifestam a glória de Deus e o seu eterno poder. Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo aqui fala sobre isso, sobre a criação manifesta esse Deus magnífico e maravilhoso, e por isso diante dele todos os homens, diante da criação, são indesculpáveis diante de Deus, quando rejeitam a Deus e quando não reconhecem a Deus na criação. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis quando se rebelam contra Deus, quando não reconhecem a Deus e quando não adoram a Deus pela glória dele revelada na criação. É esse o raciocínio do apóstolo Paulo, que reafirma isso em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e versículo 17, onde ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A criação manifesta esse poder de Deus e essa glória de Deus. E Deus então criou todas as coisas com esse propósito de manifestar ao ser humano criado por ele a sua glória e o seu eterno poder. Mas caminhamos mais aqui. Também a criação tem por propósito manifestar a sabedoria de Deus. O salmista, no Salmo de número 104, no verso 24, ele fala disso, que a criação manifesta a sabedoria do Criador. Ele diz assim no verso 24: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas feitas com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, né? Todas as coisas, a criação foi feita com sabedoria, né? A beleza da criação, a maneira como ela se sustenta, revelam ou tem como propósito manifestar a sabedoria do nosso Deus. Mas não somente isso, também o propósito da criação é manifestar a bondade de Deus. A bondade de Deus para com o ser humano que ele criou para ser coroa dessa criação. Gênesis capítulo 1, verso 29, a gente volta ao texto da criação e nos diz o verso 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Tenho dado a vocês. Foi feito para manifestar a minha bondade a vocês. É isso que Deus está dizendo aqui ao homem que ele acaba de criar.
Eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, será para o sustento, para o alimento de vocês. E verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus manifesta a sua bondade com relação à sua criação, providenciando o alimento para o reino animal e para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Nos versos 8 a 15 do capítulo 2, o texto mostra como Deus preparou o Éden, para o bem-estar e para o conforto e para a felicidade daquele primeiro casal. Como Deus preparou de forma bela todas as coisas, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus se preocupou com o bem-estar da sua criação. Deus plantou um jardim no Éden. Deus colocou rios para regar o jardim, para ser um ambiente frutífero para o bem-estar do ser humano. É isso que diz o texto. Deus fez isso para a felicidade do homem. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, a criação manifesta isso, manifesta a glória e o poder de Deus, manifesta a sabedoria de Deus, manifesta a bondade de Deus. E por último, já caminhando para o final do nosso estudo de hoje, qual o futuro da criação? E aqui nós vemos uma coisa preocupante, que o pessoal hoje, preocupado com a criação, com a ecologia, fala, mas isso é o resultado natural do que aconteceu. A criação está ameaçada, de fato e verdade, pois o homem deixou de cumprir o mandato que Deus havia confiado a ele, de gerenciar a criação, de guardar a criação, de cuidar da criação. E o homem hoje explora a criação de forma desordenada. O homem trouxe um mal à criação pós-queda. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz que Deus colocou o homem na criação, no jardim, para cultivar e o guardar, para preservar a criação. E o que o homem fez? O homem estragou a criação, o homem se rebelou contra Deus, o homem desobedeceu a Deus, o homem trouxe sobre toda a criação aqui o mal. É isso que nos diz o profeta Oséias, o primeiro dos profetas menores, lá no capítulo 4, no versos de 1 a 3, vejam a narrativa do profeta, que fala da corrupção geral da humanidade por causa da rebelião, por causa da queda. Diz assim, verso 1 do capítulo 4 de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Essa é a condição da criação. Está sob ameaça por causa da rebelião do homem que deixou de cumprir o mandato de Deus, de cultivar e de preservar a criação. Eis a razão por que o caos se estabelece. Eis a razão porque as epidemias abatem a humanidade. Eis a razão porque a natureza reage às agressões que sofrem pela humanidade. Eis a razão porque a escassez de alimentos. Eis a razão porque há todo tipo de mal natural contra a humanidade, porque o homem ameaçou a criação e ela está de fato debaixo dessa ameaça. Mas graças a Deus,
que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, e a criação será redimida futuramente. Essa é a promessa que Deus traz ao homem. A redenção que Cristo conquistou na cruz não é apenas ao homem pecador e caído, mas é a toda a criação. Deus vai redimir a sua criação, que foi afetada pelo pecado, pela queda, pela rebelião do homem, pela desobediência do homem que se virou contra o seu Criador e assumiu autonomia como se fosse ele Deus e o centro do mundo. Deus vai redimir futuramente a criação. É isso que nos diz Gênesis capítulo 3, verso 17, quando Deus promete que haverá um nascido da mulher que esmagaria aquilo, que consertaria aquilo. Verso 17, verso 18, Deus continua dizendo a Adão, depois dessa promessa messiânica: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, o que era para ser algo prazeroso, fácil e gostoso, passou a ser algo agora ruim, que o homem tiraria da terra com muito esforço o seu sustento, porque a terra foi amaldiçoada por causa da rebelião e da desobediência de Adão. Mas a esperança da redenção vem. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 19 a verso 23, que essa criação geme pela redenção que está providenciada por causa dos méritos de Cristo Jesus. Vejam o que diz Romanos capítulo 8, versos 19 a verso 23, encerrando esse nosso estudo. Diz assim o verso 19 do capítulo 8. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que palavra maravilhosa! Deus, em Cristo Jesus, vai fazer novas todas as coisas, e viveremos com o Senhor nessa criação redimida, restaurada e agora perfeita, quando o Senhor voltar para buscar aqueles que são seus, e nós viveremos para sempre com o Senhor em toda a eternidade. Que Deus possa nos abençoar, meus amados, que esses estudos possam trazer ao seu coração alento, consolo, conforto, senso de responsabilidade sobre a criação, para que nós façamos diferença nesse mundo tão caído, onde a criação de Deus, em vez de ser guardada por nós e preservada, é tão agredida. Então, aqui nós temos algumas, no nosso guia de estudos, nós temos algumas recapitulações de conceitos aqui, e perguntamos a você, para que você possa pensar em casa e refazer todo esse estudo, o que a Bíblia ensina a respeito da criação e de todas as coisas. No princípio, como era a terra? A criação foi coroada com a formação do homem e da mulher. O que a Bíblia ensina sobre isso? Qual o propósito da criação? O que a Bíblia ensina sobre o futuro da criação? E algumas perguntas aqui para reflexão. Criacionismo ou evolucionismo? Argumente. Pense sobre isso. Como deve ser a relação do homem com as obras criadas por Deus? Para que a gente possa refletir e colocar na prática das nossas vidas essas verdades. Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nossas vidas sua graça e a sua paz. Amém? Vamos encerrar com oração. Nós aguardamos você também à noite, se reúna com sua família para cultuar o seu Deus, e nós transmitiremos a mensagem
para o coração de vocês. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que é rica, Senhor Deus, e nos traz conceitos verdadeiros e firmes acerca do autor da criação, que é o Senhor, conforme o teu poder e glória trouxesse à existência todas as coisas, meu Deus, para o bem e para a felicidade do ser humano que o Senhor criou conforme a tua imagem e semelhança, mas que infelizmente se rebelou contra o Senhor. Veremos isso mais detalhadamente no futuro, em outras lições. Mas muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos dá essa garantia de que tu és o Deus que criou todas as coisas para o bem e para a felicidade do ser humano. Dá-nos, ó Senhor Deus, a consciência e a responsabilidade de cuidar, de preservar a criação e de contemplar nela a tua glória, magnitude e teu poder. Que nós possamos ser gratos ao Senhor e viver a nossa vida para o teu inteiro agrado e para a tua glória, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em oração, com um coração grato. Abençoa os meus irmãos durante esse dia de hoje, que seja de fato um dia exclusivo de buscar a tua face e a tua presença. Nós oramos ao Senhor. Aguardamos que à noite possamos nos reunir também para te cultuar com a nossa família e ouvirmos a tua palavra, que será transmitida ao vivo para o bem, para a edificação e felicidade dos teus. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.